coisa que eu vejo muito em clínica. A pessoa ela chega querendo mudar, querendo evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Até aí tá tudo certo, tá tudo bem. O problema começa quando ela acredita que ela precisa eliminar tudo aquilo que ela considera feio dentro dela, tipo a raiva, a inveja, o ciúme, o ressentimento, para crescer. Então, assim, como se crescer fosse virar uma pessoa cheia de luz, sabe? Sem conflito, sem contradição, sem emoções difíceis. Mas aí, minha gente, eu vou contar uma coisinha pra você. Isso não existe. E o Jung maravilhoso sabia disso. Aquilo que a gente tenta expulsar da gente mesmo costuma voltar. E normalmente volta pelas portas dos fundos. Eu sou Paula Bortoleto, psicanalista, e esse é o canal O Chamado do Inconsciente. Aqui é um espaço para a gente falar sobre tudo aquilo que influencia a nossa vida, mesmo quando a gente não percebe. Existe uma frase do Jung maravilhoso que eu adoro, que é assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se tornando consciente à escuridão. Quando as pessoas escutam essa frase, elas costumam pensar em maldade, mas não é disso que o Jung estava falando. Ele estava falando das partes que a gente esconde, sabe? Essas partes que a gente aprendeu a negar, que ficou guardadinha ali em algum momento porque parecia meio perigosa ou inadequada, feia. Eu vou fazer uma pergunta para você, bem desconfortável, tá? Já tô avisando. Você já sentiu inveja? Não aquela inveja que a gente costuma admitir. Eu tô falando daquela inveja que dá vergonha. Daquela que a gente tem até dificuldade para reconhecer, que a gente tem de esconder da gente mesmo. Você olha assim para alguém e pensa: por que ela consegue e eu não? Ou por que fulano tem coragem e eu não? Por que o outro ocupa um espaço e eu não? Quase ninguém gosta de admitir isso, mas é justamente aí que a sombra costuma aparecer. Não quando a gente está equilibrado, sabe? Quando a gente está bem. Ela aparece quando alguma coisa mexe com a gente. Às vezes em clínica, né, minhas clientes que estão aqui me vendo, eu tenho certeza, falam assim pra mim: Paula, eu não sinto inveja, ou eu não sinto raiva. Daí eu penso e eu falo com uma gargalhada, que vocês me conhecem: nossa, temos a Madre Teresa aqui, porque o resto da humanidade sente. A diferença é que algumas pessoas reconhecem e outras pessoas não conseguem ainda reconhecer. Às vezes fingem que não sabem. E aquilo que você finge que não sente continua existindo, só muda de roupa. Sabe aquela coisa? Se eu não vejo, eu não sinto? Aqui não funciona. Por quê? Aqui se você não vê, você sente. E você repete padrões através disso que você não está vendo. E a sombra, ela é uma oportunidade para a gente ver aquilo que está precisando ser modificado. E não ser modificado assim: eu preciso ser luz. Tudo bem se você quer ser luz, tá tudo certo. O problema não é esse. A questão é: a sombra, ela vem para ensinar. E toda vez que você coloca ela embaixo do tapete, ela ganha uma forma e ela ganha uma proporção gigantesca. E a intenção é: tudo aquilo que você começa a perceber, você começa a trabalhar para se melhorar. Então, não, eu quero sentir menos inveja, eu quero sentir menos raiva. Ok, primeiro reconhece. O primeiro passo é esse, né? É a gente reconhecer aquilo que a gente sente para então a gente poder ter uma atitude de mudança. Quando Jung ele fala de sombra, ele não está falando só dos defeitos. Isso é um erro muito comum que eu vejo. As pessoas acham que é só defeito e não é. A sombra, ela não guarda só aquilo que você rejeita, ela também guarda aquilo que você não se permite ser. Tem gente que esconde a raiva, tem gente que esconde a força, que esconde a sensualidade, a inteligência também, e que esconde o próprio brilho, porque em algum momento aprendeu que chamar atenção é perigoso. Então aquela pessoa, ela acha que ocupar o espaço vai incomodar, porque ela aprendeu que era melhor ficar pequeno. Uma coisa que eu observo bastante é quando alguém chega reclamando de uma outra pessoa. Então ela fala assim pra mim: Paula, eu não suporto gente arrogante, ou eu não suporto gente que se acha. Quando a pessoa fala isso, eu já fico curiosa, acende uma lâmpada na minha cabeça.
Porque às vezes aquela pessoa, ela não está enxergando apenas a arrogância do outro, entende? Ela está olhando para uma qualidade que ela nunca se permitiu desenvolver. Eu não estou falando que toda crítica é projeção, tá, gente? Não é isso. Mas algumas são. E quando isso acontece, a sombra ela está tentando chamar a atenção. Agora eu vou propor um exercício aqui, bem rapidinho. Pense em alguém que provoca uma reação muito forte em você. Pode ser uma irritação, uma inveja, uma admiração. Agora você pergunta: o que essa pessoa faz que eu não me permito fazer? O que ela expressa que eu aprendi a esconder? E não responde rápido, lembra? São perguntas que precisam de silêncio. Fica um pouco com a pergunta aí, porque às vezes a resposta, ela muda muita coisa, gente. E é aquela coisa, o problema não é você sentir a inveja, o problema não é sentir a raiva, não é ter sombra, muito pelo contrário. O problema ele começa quando a gente passa a vida inteira tentando fingir que essas partes não existem. Porque aquilo que você não olha continua agindo. Aquilo que você não reconhece continua escolhendo por você. E quanto mais você luta contra você mesmo, mais cansado você fica. O inconsciente fala. A questão é, a gente está disposto a escutar? Eu sou Paula Bortoleto e até que o inconsciente nos chame novamente.